Essa audiência pública acontecerá hoje? Sim, às 14 horas. E qual que é o tema dela? Eu acho que a nossa, até nós fizemos um pouco mais tardiamente, mas é uma sequência de audiências públicas feitas pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual em todo o Brasil. Em primeiro lugar, a grande motivação é a nota de repúdio à emenda constitucional número 65, a um projeto que, na verdade, extingue a licença ambiental para grandes obras, mas extingue. Isso é o projeto do senador Braulio Maggi, né? Era de outro senador de Rondônia, estava 2012, e eu não sei porque ele tirou isso à luz e trouxe essa, que eu já pude chamar de público como uma agressão a qualquer inteligência, sabe, de controle social, de defesa do direito coletivo. E agora aconteceu também nesses dias uma outra coisa positiva. Depois dessa coisa negativa, o senador Randolph entrou com uma emenda e, por uma razão técnica, isso retornou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em vista disso, será realizada dia 22 agora uma audiência pública no Senado sobre essa emenda. Então nós fizemos uma pressão nacional muito forte, como fizemos no anterior projeto também, contra o anterior projeto do senador Braulio Maggi, que tem uma propensão na agressão a direitos coletivos, e ele não pode negar isso, porque as ações dele, inclusive a anterior do inquérito civil, é extremamente danosa. E qual foi a anterior? A anterior foi uma série de medidas propostas de projeto de autoria dele, que vai desde, eu acho que pressionar o autor do inquérito civil, o promotor de justiça, o procurador da República, para investigar qualquer coisa, inclusive como a Lava Jato. Pressioná-lo com uma responsabilização criminal diante do insucesso, porque ela ficou muito subjetiva. Ia desde isso até tirando alguns elementos técnicos, como prazo, como prescrição, ou seja, na verdade cortava os pés e os braços do inquérito civil. É bom dizer, Antero, sabe, eu falo isso por causa de uma experiência. Eu sou presidente da rede latino-americana do Ministério Público Ambiental, e uma coisa eu posso afirmar, né? A diferença entre nós do Brasil e toda a América Latina, infelizmente, com combativos promotores de justiça, que são chamados fiscais, é que nós temos legislação e nós temos inquérito e processo. Você sabe que às vezes, para explicar para um colega meu, argentino e outro, o Instituto da Improbidade Administrativa, que qualquer brasileiro hoje sabe o que é, ele tem dificuldade de entender, porque isso é uma construção nova, para ver quanto nós avançamos. E aí, é como eu disse no Encontro do México, eu disse para eles, nós estamos na mesma luta, porque, na verdade, nós estamos pressionando para manter essa lei e vocês pressionando para construir a legislação. Então tem havido um movimento de destruição desse muro. Pois é, mas uma das alegações do setor produtivo, eu não sei se foi isso que o senador Braulio Maggi quis atingir. Porque, por exemplo, eu conversei com alguém do setor produtivo que disse o seguinte: até era um absurdo. Nós estamos indo para 1 ano e meio do atual governo de Mato Grosso e não tem uma autorização da licença pedida. Quer dizer, o produtor pede a autorização no órgão ambiental e o órgão ambiental simplesmente não decide. Não decide, quer dizer, eu acho que o órgão ambiental tem que decidir. Não dá de acordo com a legislação, nega. Se dá de acordo com a legislação, autoriza. Então, o que não pode é ficar 1 ano e meio sem pedir. Não, mas é um equívoco. Regulamentação, olha, então para com a licença. Não, mas é um equívoco aí, porque há uma diferença entre licença ambiental para construir, que essa é a agressão, porque essa emenda que nós estamos falando da audiência pública hoje, ela é extremamente horrível. Se a palavra horrível não dá conta, eu estou dizendo extremamente, por 2 motivos. Vamos fazer uma separação. Que o próprio empreendedor da grande obra, que é uma obra que tem alto impacto socioeconômico, nós sabemos, um efeito grande, danoso, que eu vejo os prefeitos aqui reclamarem de todos os partidos, assustados com aquilo que é deixado para eles depois.
Aqui no Mato Grosso, imagina nos outros lugares. Então, ele só faz, essa emenda estava dando ao empreendedor o direito de só fazer um pequeno estudo e protocolar. Ele não precisava nem de licença. Por isso que eu falo que ele é horrível. E a segunda coisa mais desastrosa ainda é que ninguém poderia parar a obra mais. Então, se ela fosse uma obra extremamente danosa, mal elaborada... Isso está no projeto do Brairo. É esse projeto, é a emenda 65, que nós estamos aí assustados no Brasil inteiro. Agora, com relação ao que você falou do setor produtivo, é que tem duas coisas. Uma é a licença de construir e de fazer projetos, a outra é a licença da atividade. A licença da atividade ambiental, nenhum deles pode reclamar, que o brasileiro, o Mato Grosso, é pioneiro no mundo, na sua experiência, e pioneiro no Brasil, que ele criou, e agora é a legislação, o CAR. E ele faz espontaneamente, ele não pode reclamar, ele faz espontaneamente, registra espontaneamente. O fato é, se amanhã for uma fiscalização e ver que ele declarou falso, aí é outra história. Mas eu não vejo impedimento. E com relação às licenças de empreendimentos, eu estou no Consema, eu vejo assim até dispensa autorizada pelo Consema. Não é verdade, tem dado licença mesmo. Muitas licenças pequenas, de pequenos proprietários, Lava Jato e outros, que nós tínhamos uma grande preocupação, não estou da administração, mas eu compartilhava isso, porque essas pessoas precisam realizar seu trabalho. Então se criou um mecanismo dentro da SEMA, que eu não sei qual é, burocrático, de facilitação disso. Mas eu quero dizer que isso não corresponde à verdade, não. Tá, uma outra indagação que vou fazer, se não está nas intenções do senador Blairo Maggi, que eu não conheço, não estudei o projeto dele, né? Vi as críticas da imprensa nacional todinha com relação a isso. Mas a intenção não é a seguinte, não. Antes de iniciar a obra, tem que fazer o estudo e dar ou não a licença ambiental. Mas concedida a licença ambiental, não pode interromper. Não, esse é o problema, que não existe licença ambiental. Ela nega, acabou a licença ambiental. Ele diz o seguinte: se você é um grande empreendedor, vai fazer uma grande obra num determinado local, que pode afetar ou não a população, sempre afeta, não é ambientalmente só, socioeconômico, atrapalha a organização da cidade, estradas, ou ruas, ou fluxos. Se você é um empreendedor, vai fazer, você simplesmente faz um estudo e protocola. Só. É assim de absurdo. E aí, mais nada. E aí vem um outro parágrafo que diz o mais absurdo que esse. Ele diz assim, a inteligência também, a gente às vezes pensa que a inteligência não está para o absurdo, mas está. Aí vem o segundo e diz assim: protocolado não pode parar a obra, nem judicialmente. É claro que isso tem de ser defenestrado. Agora... Aí isso é, inclusive, inconstitucional, né? Claro, por isso. E na afastabilidade do Poder Judiciário, né? Exatamente. E como ela foi autor de um senador, me esqueci o nome, nesse momento de Rondônia, ele foi desencavado, eu não sei por que essa coisa do senador Blairo Maggi, que agora é ministro. Pois é, isso vira um litígio, inclusive, com a tentativa dele de fugir daquela imagem do Balto Serra de Ouro, né? Porque essa aí é tão grave quanto aquela. Eu digo de público, episódio, ou mais grave, né? Eu digo público da minha responsabilidade, que ele merece ela com todo carinho. Tá bom. E a audiência hoje vai ser onde? Às 14 horas, vai ser aqui na Procuradoria de Justiça aqui cerca, no CPA, no Ministério Público, a uma quadra da Ordem dos Advogados no CPA. E eu estou até preocupado porque, na verdade, nós fizemos assim para trazer a comunidade mais organizada, mas já tivemos notícias que vão vir alunos e outros movimentos sociais e, portanto, nós vamos ter de abrigar com calor nosso as pessoas ali no Ministério Público. E quem que vai participar dessa audiência? Essa audiência é convocada pelo Ministério Público, por mim, pelo Dr. Marcos, que é do Ministério Público Federal, e os promotores ambientais com edital publicado, e nós convidamos toda a população, todas as pessoas sensibilizadas, organizadas, é livre. É uma audiência pública, não é uma solenidade. Às 14 horas. 14 horas. Então tá bom. Então vamos
cobrir essa audiência pública, porque é muito importante para Mato Grosso. Sucesso, né? E que o meio ambiente seja preservado. O estado do Pantanal não pode virar as costas para a questão ambiental. Esse é um outro né? tema, se a gente tiver uma oportunidade. Nós estamos fazendo uma comissão bicameral, digamos assim, com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, para poder fazer uma proteção do Pantanal. E elas dão a notícia que foi assinado um ato agora no encontro procuradores-gerais da Amazônia. Já reunimos em Belém, reunimos aqui, vamos no Amapá, todos os procuradores-gerais com o pessoal do meio ambiente. Isso foi um movimento nosso do Fórum da Amazônia, e agora o Paulo Prado assinou a terceira, que foi um projeto nosso, a terceira acumulação de promotor de justiça de bacia hidrográfica, que é a doutora Maria Fernanda Várzea Grande aqui. Então nós temos Rondonópolis, Cáceres e aqui. Portanto, fechamos as 3 bacias para proteger as águas da Grande Cuiabá, do Vale do Rio Cuiabá e do Pantanal, e também, é óbvio, do Mato Grosso do Sul. Tá. Muito obrigado ao Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scalope, que eu já cansei de dizer aí na praça pública, meu governador. Obrigado, Scalope. Meu querido amigo, muito obrigado pelo espaço. Um abraço aí ao doutor Scalope.